Muito bom estar com os irmãos. Mais uma vez, né? Igreja Assembleia de Deus, Bom Jesus, congregação 7. Estivemos aqui pela primeira vez pregando no culto de mulheres. E hoje, retornando, minha esposa não pôde estar, mas vai ficar na intercessão pela nossa vida. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Desde já agradeço a oportunidade, o convite, o pastor Célio, através do nosso amigo Peito Davi. Capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 7, versículo 8. Que diz assim: porém digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero pregar sobre o tema a unção de Deus na vida do crente. Aqui são palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, vendo que era chegada a sua hora, muito obrigado, de passar pela cruz, ele chama a si os seus discípulos e começa a dar as suas últimas instruções. E a mensagem de Jesus foi acerca do Espírito Santo. Ninguém melhor do que Jesus para falar acerca do Espírito Santo. Irmão Irã, por que você está dizendo isto? Porque quando você lê os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe que o Espírito Santo sempre agiu na vida de Jesus, desde a encarnação até a sua ascensão. Todos nós conhecemos que o nascimento de Jesus não foi um nascimento comum. O nascimento de Jesus foi um ato milagroso de Deus. Foi o próprio Espírito Santo que no ventre de Maria gerou a Jesus de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque Jesus seria o Salvador. Jesus seria aquele que ia carregar sobre si os pecados da humanidade. Por isso ele não poderia de maneira nenhuma nascer com uma natureza pecaminosa. Ele teria que nascer com a natureza totalmente santa. Por isso foi necessário o próprio Espírito Santo gerar Jesus no ventre de Maria.
O Espírito Santo estava presente no nascimento de Jesus. Só que quando Jesus ele completa os seus 30 anos de idade, Jesus deixa a Galileia e ele vai para a Judeia para ser batizado onde? No Rio Jordão. Porque por João o Batista, quando Jesus foi se aproximando, a Bíblia vai dizer que João opunha-se a ele dizendo: eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus disse: deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça divina. O texto vai dizer que João batizou Jesus, e só Lucas vai registrar que Jesus orando, logo ele sai da água. Quando ele sai da água, o céu se abre, o Espírito desce em forma corpórea de pomba, e com a voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ali há uma manifestação da Santíssima Trindade, o Pai falando no céu, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo. O Espírito Santo estava presente no batismo de Jesus. Só que logo após ser batizado, Jesus vai para o deserto, aonde ele jejua 40 dias e 40 noites, e tendo fome aproxima-se dele o tentador e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo transporta para o pináculo do templo, para a parte mais alta, e diz: atira-te abaixo, porque está escrito. O diabo usa o Salmo 91, verso 7, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Só que Jesus diz também: está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Só que o diabo, ele não desiste, ele é persistente, ele leva Jesus a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: para trás de mim vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Quantos creem que só a Ele, não a outro? Só a Ele a honra, só a Ele a glória. Mas eu quero chamar a sua atenção que Jesus não foi para o deserto por conta própria, não. A Bíblia diz que foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. O Espírito Santo estava preparando Jesus para o seu ministério público, porque não existe aprovação sem provação. Primeiro Deus te prova para depois Ele te aprovar. O erro de muitos crentes nos nossos dias é porque eles querem galgar posições eclesiásticas ou até mesmo alcançar algo de Deus, mas só olha para o resultado e esquece do processo, esquece das fases. Ei, quando Deus ele quer
de obra, o Espírito Santo te leva para o deserto. Deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de abandono, deserto é lugar de dificuldade. Mas tem uma coisa, foi justamente no deserto aonde Deus operou os seus maiores milagres. Quando Israel tinha fome, Deus fazia chover maná do céu. Quando Israel tinha sede, Deus fazia jorrar água da rocha. Passaram 40 anos no deserto, mas 40 anos Deus cuidou do seu povo. Talvez estou pregando para pessoas aqui nesta noite que ainda não entendeu por que tanta luta, por que tanta provação, por que tanto aperto, por que tanta porta fechada. Sabe o que é? É o Espírito Santo que te levou para o deserto da vida. Mas o Espírito Santo está te dizendo nesta noite: ei, deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Não rompa as etapas, suporte o processo, porque lá na frente tem a terra, lá na frente tem honra, lá na frente vai ter conquista. O Espírito Santo estava com Jesus na tentação. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, diz que Jesus, como costumava fazer um sábado, entrou na sinagoga, se levantou para ler e deram um livro, um rolo do profeta Isaías, e quando ele abriu, achou um lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar aos pobres de espírito, enviou-me para curar os quebrantados e contritos de coração, para libertar os cativos e oprimidos, para restaurar a vista dos cegos. Atos capítulo 10, versículo 38 diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. O Espírito Santo estava presente no ministério de Jesus, capacitando Jesus para realizar os prodígios, os sinais e as grandes maravilhas. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava na cruz. Hebreus 9:14 vai dizer que pelo Espírito eterno Jesus se ofereceu sem mácula. Sabe o que a Bíblia estava dizendo? Que o Espírito Santo estava presente na cruz, na crucificação, fortalecendo, dando força a Jesus para oferecer o perfeito sacrifício. Jesus morre, mas ao terceiro dia acontece a ressurreição. Em Romanos 8:11, Paulo vai dizer que sabe quem vivificou, sabe quem ressuscitou a Jesus, foi o próprio Espírito Santo. Jesus ressuscita, passa 40 dias sobre a terra, até que acontece a sua ascensão. Ele assume ao céu, se assenta à destra de Deus, e estando à direita de Deus, ele vai cumprir uma promessa que ele havia dito para os discípulos: quando eu chegarei
Consolador. Da ascensão de Jesus passa 10 dias, 120 estavam reunidos no mesmo lugar, dia de Pentecostes. O Espírito Santo desce, e eu dou graças a Deus, porque Jesus rogou ao Pai e Ele enviou o Consolador. Eu dou graças a Deus porque o Espírito Santo veio, porque se o Espírito Santo não tivesse vindo, nem aqui nós estaríamos. E não irá me provar, eu vou lhe provar. Jesus disse: quando Ele vier, o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo. Ele vai fazer o quê? Vai convencer. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que se dependesse de mim, se dependesse de você, nós não queríamos Deus, mas o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, nos fez nascer de novo, nos tornou uma nova criatura, nos lavou, nos purificou, nos justificou e ainda nos selou. Sabe o que era o selo? Era a marca. Quando você aceitou Jesus e o Espírito Santo entrou na sua vida, Ele estava dizendo: a partir de hoje, essa casa tem dono, ela é propriedade peculiar de Deus. Selo é uma marca. Quando o Espírito Santo entrou em você, ele marcou: você é propriedade peculiar de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem características pessoais. A Bíblia fala sobre a mente do Espírito. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele tem vontade, porque ele distribui os dons na igreja conforme ele quer. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem sentimento. Não entristeçais. O Espírito Santo ele tem sentimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede, que o Espírito Santo fala. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando da personalidade do Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo não é uma influência, como alguns pensam por aí. O Espírito Santo ele é uma pessoa. E a Bíblia diz que ele tem atributos exclusivos. O Espírito Santo é onisciente, ele sonda os teus pensamentos, esquadrinha o teu coração. Antes que saia uma palavra da tua boca, ele já conhece. O Espírito Santo ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nesse momento ele está aqui na igreja de Jesus, e ao mesmo tempo está lá na tua casa cuidando dos teus. O Espírito Santo ele é onipotente. Não existe nada que ele não possa fazer. Ele tem todo o poder. Então, primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa. Só que ele não é uma pessoa como ele é uma pessoa divina. Se ele tem todos esses atributos, o Espírito Santo ele é o ser divino. Ele é Deus. Quantos creem que Jesus está aqui? Isso sempre nós falamos. É a pergunta que não quer calar é: se Jesus está à destra de Deus, como pode ele estar na igreja e ao mesmo tempo no céu? Lógico que ele é também onipresente, mas ele está entre nós espiritualmente, porque Jesus
Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é a pessoa mais importante, mas o Espírito Santo é tão extraordinário que, mesmo sendo a pessoa mais importante, o papel dele é levar o crente a glorificar a Jesus, porque o próprio Jesus disse: quando ele vier, ele me glorificará. O Espírito Santo é Deus. Olha que tremendo, a Bíblia diz que nem os céus dos céus podem conter a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus é tão grande que o céu é o seu trono e a terra é estrado de seus pés. Agora pensa comigo, nem os céus dos céus podem conter a sua glória. Como pode esse Deus, através do Espírito Santo, habitar dentro de nós? Glória a A Bíblia diz que ele habita. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. O Espírito Santo consegue fazer isso. Pegar um Deus imensurável e colocar dentro de um homem falho. Você é a habitação do Espírito. O Espírito Santo não apenas está sobre você, ele está dentro de você. Você é templo do Espírito. Agora, por que será que muitos na igreja não têm um relacionamento pessoal com Deus? Tem muitos que até frequentam o culto, fazem parte de uma igreja, cercam a mesa do Senhor, participam da ceia, mas não tem relacionamento pessoal com Deus. Justamente porque ignoram a pessoa bendita do Espírito Santo. Eu te pergunto, durante este dia você começou com ele? Tem crente que até fala do pai, fala do filho, mas esquece que o Espírito Santo é uma pessoa que está dentro dele e não se comunica com o Espírito Santo. Como é que existe alguém, uma pessoa que está dentro de você e você passa o dia inteiro e não se comunica com ela? Como vai ter comunhão com Deus? Quer ter comunhão íntima com o Espírito Santo? Quer ter comunhão íntima pessoal com o Espírito Santo? Sabe o que você precisa? Você precisa atrair Deus para você. Você precisa trazer o céu para a terra. Você precisa experimentar a atmosfera espiritual. E não é como é que eu faço isso? Vou explicar. Você precisa começar a cultivar os hábitos espirituais. O primeiro, se já ressuscitaste com Cristo, buscai e pensai nas coisas que são de cima. Quer ter intimidade com o Espírito Santo, precisa ocupar tua mente com Deus e com as coisas de Deus. Você tem que acordar pela manhã, o teu primeiro pensamento não tem que ser um problema, não tem que ser uma reclamação, uma murmuração. O teu primeiro pensamento ao acordar tem que ser Deus. Quer outro hábito? Encha a sua audição de coisas que edificam. Ouça louvores inspirados e inspiradores. Salmo 22:3 diz que o Santo de Israel habita no meio dos louvores. O Espírito Santo também se manifesta através dos louvores. Outro hábito, o jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? Quando você jejua, você está mortificando a sua carne. Você
seu ser. Outro hábito espiritual, Bíblia. Leitura da palavra, não estou falando de leitura superficial, que apenas passa os olhos nas páginas, porque ler por ler, você lê uma revista, você lê um livro, mas a Bíblia não. A leitura tem que ser acompanhada pela meditação. Você tem que ler refletindo aquilo que você está lendo, aquilo que está sendo lido. Glória a Deus. A leitura tem que ser acompanhada pela meditação e pela aplicação. Você tem que ler e procurar aplicar na tua vida. E tem que ser acompanhada pela fé. Porque você tem que crer no que está escrito e continuar acreditando que ainda acontece nos nossos dias, porque Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Glória a Deus. Outro hábito de suma importância, oração. Porque oração, porque Deus, Ele é Espírito. Se Deus é Espírito, para você se relacionar com Deus, você precisa entrar no mundo espiritual. E tu faz isso através da oração. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite. Orar não é apenas pedir. Tem muitos crentes que não se relacionam com Deus porque ele vai para a oração apenas como um pedir. Entenda que Deus é Deus, mas também é Pai. Como pode você se dirigir para o seu Pai somente para pedir? Não, você tem que se relacionar com Ele. Petição é apenas um dos elementos da oração. A oração envolve também o elemento da humilhação. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que isso quer dizer? Você tem livre acesso à presença de Deus. Olha só, quando você ora, você não está diante de qualquer um, você está diante de Deus. Então tem que ter humilhação. Glória a Deus. Aleluia. Tem que ter reverência. Outro elemento da oração, a confissão. Confesse o que você fez de errado, porque todos nós, sem exceção, todos nós que estamos aqui pecamos todos os dias. Não estou falando da prática do pecado, eu estou falando do pecado por acidente, por fraqueza. Uns pecam no olhar, outros pecam no falar, outros pecam no comportamento. Cada um tem a sua maneira. Vai para a oração e confessa. Outro elemento da oração, gratidão. Agradeça por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele ainda vai fazer. Outro elemento da oração, intercessão. Não ore só por você, apresente também outras vidas ao Senhor. A oração, amados, é rendição total. A partir de hoje, fale com o Espírito Santo. Se renda ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, me revela o teu caráter. Espírito Santo, me revela a tua presença. Eu quero mais o teu poder. Eu quero te conhecer mais. Eu quero mais de ti. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter experiências sobrenaturais contigo. O que adianta passar tantos anos dentro da igreja e não ter nenhuma experiência com Deus? E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa que não quer buscar o Espírito Santo e se entregar a Ele. Fala com o Espírito Santo. Como é que eu falo com o Espírito Santo? Como você fala com outra pessoa. É você se comunicar com as suas palavras. É quando você começar a ter intimidade com o Espírito Santo. Ei,
A pessoa que tem, o crente que tem intimidade com o Espírito Santo, ele se torna uma ameaça para o inferno. Porque o Espírito Santo, ele não te chama à toa, ele te chama com propósito. Qual? De te usar. Ele vai te usar onde? Na obra de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Então tu vai incomodar. Vai incomodar o inferno. Vai ter perseguição. Vai ter oposição. Vai ter calúnia. Vai ter pedradas. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A hora está avançada. Eu quero concluir com uma ordem que Jesus deixou. Quando ele ressuscita, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestido de quê? Poder. De poder. Ele estava dizendo: a minha obra você não tem que fazer vazio, você precisa estar cheio. Porque a obra é de Deus. Se é de Deus, não é feita com a força do nosso braço. É na ação e no poder do Espírito Santo de Deus. O diabo, ele não respeita dicionário, palavras rebuscadas. O diabo não respeita anel de formatura, nem diploma na parede. O diabo não respeita a ciência. Mas existe uma coisa que ele tem que se curvar. É diante de um crente que tem a unção do Espírito Santo. Porque o crente que tem a virtude do Espírito, ele é diferente. Quando todo o sinédrio olhou para Estevão, a Bíblia diz que todo o sinédrio viu o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele não anda vazio, ele carrega a unção do Espírito Santo na sua vida. Quer fazer a obra? Tem que ter azeite, tem que ter óleo, tem que ter a presença, tem que ter a virtude do Espírito. Se coloca de pé. Glória a Deus, aleluia. Eu quero chamar aqui à frente somente aqueles que estão decididos. Glória a Deus. Estão decididos a conhecer mais o Espírito Santo. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que não se conformam apenas com o culto, não se conformam apenas com a leitura da palavra, não se conformam apenas em participar da ceia, não se conformam apenas em exercer um cargo, não se conformam apenas em ter oportunidade, não se conformam apenas em se assentar em uma cadeira acolchoada, mas querem mais do Espírito Santo. Crentes que nesta noite entenderam que o Espírito Santo é uma pessoa, e a partir de hoje eles não vão ignorar esta pessoa divina. A partir de hoje eles vão priorizar, eles vão se render, eles vão se entregar. A partir de hoje eu quero ministrar sobre a tua vida que haverá experiências sobrenaturais do Espírito Santo. A partir de hoje tu vai dobrar o teu joelho e não vai ter frieza. Tu vai sentir uma chama que vai incendiar o teu interior. A partir de hoje tu vai começar a sentir
sobrenatural. A partir de hoje, comece a mergulhar em águas mais profundas do oceano do Espírito. Meu Deus, Espírito Santo, está aqui à frente estas pessoas, meu Deus, que querem mais de ti, meu Senhor. Coloca dentro delas fome, coloca dentro delas sede de ler a tua palavra, de meditar na mesma, sede de dobrar os seus joelhos. Oh, meu Pai, o Senhor está procurando mais crentes, ó Deus, espirituais e menos virtuais. O Senhor está procurando mais joelhos que se dobram diante de ti. Oh, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, entra, meu Deus, com uma provisão, que haja, meu Deus, a plenitude do Espírito Santo. Oh, Deus querido, o azeite é o símbolo do Espírito. O azeite descia também para ungir. Quando o azeite desceu sobre a cabeça de Davi, a tua palavra diz, Senhor, que o Espírito de Deus se apoderou da vida dele. Quando o Espírito Santo se apodera da vida de uma pessoa, a vida dela nunca mais é a mesma. Vai haver diferença, vai haver mudança, vai haver transformação, vai haver restituição, vai haver providência, vai haver dons, vai haver unção, vai haver poder, vai haver virtude, vai haver presença do Espírito. Oh, Deus, eu te peço em nome de Jesus, por cada vida que aqui está, meu Senhor, Deus, que a partir de hoje elas tomem uma decisão de priorizar uma pessoa que não está longe, mas dentro delas. A partir de hoje elas vão conversar mais com o Espírito Santo, não apenas em casa, no secreto, mas andando pelo caminho, no trânsito, na faculdade, na igreja, no trabalho, aonde você estiver, ali está o Espírito Santo. Converse com ele. Ele quer estreitar o laço de amizade com você. Tem uma vida na unção do Espírito. Priorize esta pessoa mais importante da sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Pastor Sérgio.